Durante muito tempo da minha vida eu tive um grande problema. Eu não sabia dar feedback. E acredite, isso é horrível. Me impediu muitas vezes de viver o melhor que um colaborador, que um parceiro poderia me oferecer, por eu não saber falar, construir com ele como era organizar os erros que ele estava cometendo e também, principalmente, reconhecer os acertos que ele estava fazendo. E saiba que o seu colaborador ele cresce muito quando você dá o feedback da forma certa. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio de Oliveira, eu sou coach de equipes, especialista hoje em desenvolvimento de equipes e sou coach de alta performance. Eu estou no mercado gaúcho faz 10 anos desenvolvendo pessoas e esses 10 anos me trazem hoje mais de 10 mil horas de trabalho em campo, onde eu consigo fazer pessoas realizarem mais, se organizarem mais, buscarem da forma correta os seus objetivos. E hoje eu quero trabalhar contigo aqui um assunto que é muito importante, que justamente foi muito importante para mim. É hoje, conseguindo conversar com um colaborador meu, com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, que eu consigo fazer elas entenderem o valor que elas têm, mas sim, como cada ser humano, e como acontece com qualquer ser humano, o que eles podem evoluir. Sabendo que se a gente veio nessa jornada aqui, que é uma jornada de evolução para aprender, e para que esse aprendizado faça a gente servir melhor o seu serviço, o seu trabalho, com seu empenho, para que a gente possa usufruir desse mundo da melhor forma. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa aula hoje aqui específica. Como dar um feedback da forma correta. E quando um líder não sabe dar feedback, quando o líder não consegue dar feedback, saiba que aqui ele está travando o desenvolvimento de cada colaborador seu e principalmente travando o desenvolvimento da sua equipe. Porque se uma pessoa dentro da sua equipe está errando, ela coloca o resultado do todo em desalinhamento. E aí acaba gerando confusões, acaba gerando discussões, acaba gerando atrito, coisas que são ruins dentro do ambiente de trabalho. E tudo isso, por mais que a gente reclame que é do resultado que está sendo ruim, que é das coisas que a pessoa está falando, eu te falo que tem uma origem anterior a tudo isso. Muitas vezes as pessoas não sabem que cometem os erros por falta de um feedback construtivo. Por falta de um líder que sabe ali que alguma coisa está acontecendo errado e entra com descaso, não sabe como falar, não sabe como se comunicar. Então o que eu quero conversar contigo é que sim, é muito importante dar feedback. É feedback que faz um amigo seu ser cada vez melhor consigo. É feedback que faz o seu casamento ser melhor. É a gente ter abertura de conversar o quão maravilhoso um ser humano é e também o quanto esse ser humano pode ser melhor. Então, além de a gente entender e aprender a ouvir, que isso é muito importante, mas não é pauta desse assunto, hoje eu quero falar contigo como a gente pode expressar da melhor forma, como a gente pode fazer com que o feedback seja entendido para alguém e construa nesse ser humano ainda comportamentos melhores, capacidades melhores, crenças melhores para que a gente evolua lá na sua identidade e faça diferença na vida dessa pessoa. Acredito que na sua vida já deva ter passado mentores que conversavam com você da forma certa. Aquela pessoa que sabe te reconhecer, mas ao mesmo tempo sabe te falar a coisa certa que você hoje faz errado. E isso que faz a diferença. E é isso que é saber dar feedback. É olhar para um ser humano e entender que na minha frente aqui tem uma alma humana que, assim como eu, busca ser feliz, só que, assim como eu, também ainda está num processo de aprendizagem, que precisa de correção, sim, que precisa entender pelos olhos dos outros o que ainda ele não faz da melhor forma. Saiba que o ser humano é uma máquina que foi feita, foi produzida para dar certo, só que muitas vezes ele não sabe como, e o feedback é exatamente isso. Um olhar externo, às vezes de uma pessoa mais madura ou de uma pessoa que não está emocionalmente envolvida ali, dizendo para ele o que ele pode fazer melhor para cada dia, aí sim, entregar mais, se tornar mais competente e se tornar um ser humano melhor na sua jornada. E aqui tem um grande porém. Muitas pessoas confundem feedback com xingar, com falar o que pensam, com dizer para as pessoas como elas têm que ser. Só que é o seguinte, para um feedback dar certo, você precisa se colocar no papel do outro. Você precisa entender, respeitar o ser humano que está na sua frente e falar coisas que colaborem para a vida dele. Não é o que você quer para a vida dele, mas sim o que ele faz ali que ainda pode ser melhor. Ou seja, não tem nada sobre ser xingado, não tem nada sobre ficar apontando só o que você não faz certo, é justamente o contrário. É construtivo aqui o que a gente está conversando. Um feedback bem dado é algo que faz você refletir junto com o que você faz para saber como amanhã você pode acertar
e voltar a fazer da melhor forma, porque você aprendeu através da colaboração, através da amizade, através da grande generosidade de uma pessoa, o que você ainda pode fazer melhor. E aí tem uma questão aqui, eu sei que você pode estar pensando, mas Márcio, eu não consigo dar feedback, eu tenho problemas de falar para as pessoas, eu tenho problema de ofender as pessoas. E para você superar isso, só tem um jeito, é enfrentando primeiro o seu medo, até porque se você não consegue fazer algo, dentro de você tem um sentimento de medo, e saiba que esse sentimento de medo, por mais proteção que tenha lá na origem da emoção, hoje ele te paralisa e faz com que você não desempenhe melhor o seu trabalho de líder, seu trabalho de pai, de mãe, seu trabalho de amigo, para que você possa desenvolver alguém que é tão importante através da conversa, através do diálogo, do entendimento de que alguma pessoa pode melhorar ainda. E principalmente, as pessoas não conseguem dar feedback porque não sabem como. Na minha escola, por exemplo, não foi ensinado para mim como dar um feedback para uma pessoa. Até falaram sobre feedback, Márcio, escuta que eu estou te dando um feedback, mas nunca me falaram como dar um feedback. E o que eu quero conversar contigo hoje é sobre uma estrutura, sobre um passo a passo, um modelo, um método, como você preferir chamar, mas que faça você entender como conversar com uma pessoa e fazer esse momento ser evolutivo para as duas pessoas. Primeiro, porque você vai conseguir dar feedback, e isso é muito evolutivo para você. Pessoas que dão feedback são pessoas que vivem melhor no mundo e constroem um mundo melhor. E segundo, porque a pessoa vai receber um feedback que faz a diferença dela. E aí é muito importante entender uma coisa aqui. Quando a gente não entende algo, é impossível mudar algo na gente. E o que eu estou trazendo para você nesse conteúdo aqui é entendimento de como dar um feedback. Até porque se você está aqui até agora, você quer saber como dar um feedback correto. E se você quer aprender isso, provavelmente é porque ainda para você é um desafio, ou é difícil, ou você não sabe dar feedback. Então vamos começar a construir como dar um feedback correto nesse conteúdo. E para que você não fique preocupado por não saber dar um feedback, eu quero te contar uma coisa. É comum hoje em grandes organizações, médias organizações ou pequenas empresas, líderes não saberem dar feedback. Eu trabalho todos os dias com líderes e o que eu mais vejo, às vezes, é os ambientes deixando de ser desenvolvido, deixando de ser evoluído da forma que pode, por uma falta de comunicação eficaz, por uma falta de correção do que acontece errado e, infelizmente, por um excesso de reclamação em tudo que acontece. É normal hoje, dentro de uma empresa, você ouvir mais reclamação, mais culpas, mais a busca de quem errou, do que a construção disso, do que a correção disso, do que a busca de solução para todas as coisas que acontecem errado. Não sei porquê, mas parece que para o ser humano é muito mais fácil reclamar do que ir lá e solucionar de fato. E aí a gente entende que isso traz um contrassenso muito complicado, porque se a gente soluciona, é aí que a gente se faz feliz. Só que às vezes parece que a gente não quer enfrentar as coisas e fica reclamando, que é exatamente o que nos frustra. Eu quero te trazer aqui 3 exemplos. Exemplos de um líder que nunca tinha dado feedback, exemplos de um líder que até sim já tinha dado feedback, mas não sabia como, e exemplos de um líder que dava feedback sim, mas não estava tendo o resultado esperado. O primeiro que nunca deu feedback é sobre esse problema que a gente está falando. Ele não sabia como, lidava com a vergonha, lidava com a questão de ser mal interpretado, não queria ofender uma pessoa. E quando ele entende que não é sobre isso, feedback não é sobre ofender alguém, e sim é uma estrutura para evoluir alguém, a gente começa a perceber que, opa, então eu estou errado. E se eu estou errado, com esse entendimento, a primeira coisa que vem é um princípio de querer fazer certo. E aí, um líder que nunca tinha dado um feedback entende uma estrutura, ou seja, uma estrutura que faz uma pessoa abrir o coração para ouvir, né? Abrindo o coração, entender que ali sim tem carinho, que ali tem algo que é para essa pessoa viver melhor, construir melhor, fazer melhor no seu dia a dia, no trabalho. E aí a gente começa a ter uma conversa que faz muito mais efeito. E em cima disso, tenho orgulho aqui de falar que muitas pessoas, através de conversas hoje, conseguem dar melhores feedbacks, inclusive eu, por entender a estrutura. Ou seja, se você nunca deu feedback, exatamente como esse líder que eu estou te narrando aqui, é porque você ainda não sabe como. E aí fica aqui nessa aula que com certeza, logo depois dos exemplos, eu vou te explicar como que a gente dá feedback. A segunda, uma pessoa que até dava feedbacks, mas muitas vezes falhava. E essa pessoa, de novo, ela tinha incerteza.
Porque por dar o feedback de forma correta, ou seja, invertido, por dar o feedback de forma incorreta, ela se frustrava, via que não ajudava e desmotivava. Então, às vezes, mas fazer da forma errada traz desmotivação, e isso faz com que a gente pare. E aí, de novo, foi um trabalho de correção de estrutura, né? Entender qual é o passo a passo, qual é o jeito certo, que a ciência diz que funciona melhor quando a gente conversa com uma pessoa, para que daí sim, cada reunião, cada conversa com o seu colaborador, ela pudesse contribuir com aquele ambiente que é bom para todos. Quando a gente contribui com o colaborador do nosso ambiente, de verdade a gente está contribuindo para o todo. E a terceira questão são aquelas pessoas que dão muitos feedbacks. Só que o feedback, em vez de ajudar, ele prejudica. É o famoso feedback que tem na linha das empresas, que é quando eu vou para ouvir o feedback do meu chefe, eu já levo uma toalhinha. Sabe aquela toalhinha que eu vou sair de lá provavelmente todo mijado? É assim que acontece. Líderes que acreditam que feedback é bater na mesa, feedback é dizer para a pessoa que ela está errada, e aí também não está certo. E, felizmente, hoje o mercado está trabalhando com duas questões. A busca de resultados, mas a busca na construção de melhores ambientes. E eu estou conseguindo trabalhar líderes hoje que têm que ampliar a sua inteligência emocional, a sua inteligência social. Ou seja, olha que bacana, as empresas não estão mais aceitando líderes rudes que, embora entreguem seus resultados, para isso o preço é desrespeitar pessoas. Hoje, empresas no padrão Google, no padrão Uber, no padrão Cabify, no padrão Índigo, são empresas que buscam líderes que façam com que as pessoas se sintam bem e, por isso, produzam seu resultado. E adivinha qual é a grande ferramenta que faz isso acontecer? O feedback. E aí, com esses líderes, a gente muda o jeito do feedback. Sai do feedback, que é a coisa do falar o que eu penso, falar o que tu tem que fazer, falar o que tu faz de errado, e ir para o feedback, que é entender, através de uma conversa construtiva, com método, com estudo, com ciência, como que eu posso perceber na minha individualidade, na minha especialidade, na minha capacidade, o que eu ainda faço errado. E é isso que faz total diferença. E mesmo a gente entendendo aqui já nesse conteúdo a importância do feedback, é normal chegar em empresas hoje e ouvir frases do tipo: ah, mas Márcia, aqui ninguém me entende, eu até tento dar feedback, mas ninguém me entende. Isso é uma frase que é complicada, difícil de entender, mas é normal. A outra é que eu escuto: mas Márcio, aqui não adianta falar com as pessoas. Aqui as pessoas gostam de ser mandadas. Sabe aquele tipo chefão que vai lá e diz: não funciona ficar corrigindo, aqui a gente tem que mandar, é na porrada que eles funcionam. Isso é normal hoje, ainda no nosso mercado de trabalho, que eu te digo, além de não contribuir, prejudica e muito, vai trazer colaboradores frustrados, vai trazer colaboradores muito angustiados, porque ser xingado não é bom para ninguém. Eu acredito que ter uma correção no que você faz é essencial para a sua evolução, mas se isso vier de uma forma xingada, é horrível. E a última é que falta tempo. Essa eu escuto em quase todos os trabalhos. Aqui a gente não tem tempo para isso, para essas bobagens, muitas vezes já ouvi isso. E de verdade, se você acredita que bobagem é corrigir um colaborador seu, é fazer ele se construir no entendimento das ações que ele tem, né? Bobagem é o pensamento da pessoa que falou essa frase. E aí, desculpa se foi você que me falou isso, mas provavelmente você ouviu de mim durante o trabalho que não tem bobagem nenhuma. Bobagem é quem pensa assim. Ou seja, temos que ter tempo, sim, temos que falar da forma correta, sim, e vale a pena falar. Se você entender o que precisa, vai ser muito mais fácil desempenhar isso, e é isso que a gente vai construir agora. E para iniciar a construção do melhor método e modelo que eu conheço de feedback, eu quero te falar primeiro do jeito errado. Muitas pessoas acreditam que o feedback só é necessário quando alguém erra. É mais ou menos assim. Se alguém errou aqui, eu vou dar feedback. Se alguém fez certo, não fez mais nada do que a sua obrigação. Esse é um grande jeito errado, e te digo que um colaborador funciona muito melhor quando ele é mais estimulado do que corrigido. Mas Márcio, o feedback não é para corrigir? Claro que não, o feedback é para você dar uma informação sobre o que aconteceu. Uma informação de algo externo
sobre o que a pessoa fez, seja isso certo ou seja isso errado. Então, se você ainda só chama a sua equipe para dar o feedback quando a coisa acontece errado, saiba que você está perdendo um grande potencial que o feedback tem, que é de reconhecer um ser humano quando ele faz certo. Se você ainda só corrige o erro, saiba que você está fazendo feedback sim, tá? Faz parte da estrutura, mas você está usando a estrutura na mínima escala possível que ela tem. Dar feedback não é apenas corrigir erro, é muito mais que isso. E a arte de dar feedback correto eu aprendi em 2011 com o professor Robert Dilts, que é um dos coautores da programação neurolinguística e que trouxe um estudo fantástico. E para você entender como dar feedback, você tem que primeiro entender essa estrutura. Ele tem um estudo chamado de níveis neurológicos, onde ele apresenta os nossos níveis de construção. Ele diz que a base de tudo isso é o nosso ambiente e que nesse ambiente as pessoas se comportam, ou seja, tudo que a gente faz é em um ambiente. Os nossos comportamentos vêm acima as capacidades, o que a gente consegue fazer. Essas capacidades, elas são criadas pelas nossas crenças e as nossas crenças transformam a nossa identidade. Ou seja, o que eu quero te falar com isso? Todos nós somos exatamente o que a gente acredita. O que dá base a quem a gente é são as nossas crenças. Crenças é um sistema muito bem formado que faz a gente acreditar que pode algo e que a gente não pode algo. E aqui é muito complicado a gente dar feedback negativo, porque se a gente acreditar que não é bom em algo, pode ser que a gente nunca mude naquilo. Abaixo das nossas crenças tem a nossa capacidade, até porque quem dá base às crenças é tudo aquilo que eu consigo fazer. E se eu consigo fazer, se eu sou capaz, eu acredito. Só que quem dá base às nossas capacidades são os nossos comportamentos. Até porque eu só sou capaz naquilo que eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer, eu não sou capaz. E tudo isso é como eu me comporto no ambiente. Agora pensa no seu colaborador. No seu ambiente tem coisas que ele faz errado. Até porque no sistema construído dele, ele acredita provavelmente que aquilo é certo. Se a pessoa faz, é porque lá no sistema de crenças dele está certo. E na hora de conversar, na hora de passar o feedback, você tem que conversar com ele sobre a questão positiva, lá na sua identidade, lá na sua capacidade, mostrar que ele é uma pessoa que tem potencial, mostrar que ele é uma pessoa que é especial, mostrar que ele é uma pessoa de confiança, que você está conversando com ele justamente pela importância dele. Então, primeiro passo, conversar com ele num cunho positivo, em questões superiores, para daí sim dar um feedback corretivo no comportamento. É ali que a gente conversa. Olha só, Márcio, tu é um cara muito especial, tu faz parte da nossa equipe, a nossa empresa confia em ti, olha quanta coisa boa tu faz por nós, porém, tem algo aqui que ainda precisa ser feito melhor. Eu queria te trazer a consciência que o jeito que tu está organizando essas coisas ainda precisa ser diferente. Entenda uma coisa, aqui não tem ofensa. Um ser humano se ofende apenas quando você dá um feedback negativo na identidade dele, quando você diz para ele, ô seu burro, ô seu ignorante, tu não sabe como fazer as coisas, tu não entende as coisas. Assim é um feedback negativo e esse jamais dê um feedback para alguém. Inclusive se for para um filho seu, porque pode ser que ele acredite. E se uma pessoa acredita lá nas crenças que é burra, que é ignorante, tenha certeza que ele vai construir capacidades de um burro ignorante e vai apresentar isso no seu comportamento. O que eu estou te falando aqui, a gente tem que inverter a história. A gente tem que fazer sim um ser humano entender que ele é especial, porque sim, todos nós somos especiais. Ninguém tem o direito de dizer que você não é especial, porém, mesmo sendo especial, nós erramos. E o erro vem no nosso comportamento, por isso que a correção tem que ter aqui. Ou seja, dê o primeiro feedback positivo no que a pessoa é de fato, e ela sempre é um ser maravilhoso, porque você está com ela no seu time, porque você confia nela, porque ela tem um papel importante ali. Porém, mesmo com tudo isso, ainda algumas coisas têm que ser corrigidas. E aí fica uma conversa leve. E quando você tiver essa conversa leve, você faz um fechamento terminando no positivo de novo. E te falei tudo isso justamente pela pessoa importante que você é, pelo quanto eu confio em ti e pelo quanto eu acredito que isso vai tornar melhor o nosso relacionamento, o seu resultado, a sua evolução. Coloque no final um ponto de crença positiva para que ela saia dali de novo de pescoço erguido. Como que funciona na prática, na ciência, para você entender? Na linha média de motivação,
Se uma pessoa entra numa sala para conversar com você, ela já está preocupada. E se primeiro você dá o feedback negativo, você coloca ela para baixo da linha de motivação. Você coloca para baixo de uma linha de contentamento onde vai ser muito difícil ela subir. E é assim que a gente se sente, né? Sai com a toalhinha todo mijado, se sentindo mal, indo para casa se sentindo um bosta muitas vezes, por erro da comunicação do líder. Só que as mesmas pesquisas mostram que quando você dá primeiro feedback positivo, você eleva o nível de satisfação, de realização dessa pessoa. E aí ela se sente forte, capaz de enfrentar qualquer situação. E quando você dá esse feedback corretivo de comportamento, por mais que ele tenha um cunho de corrigir ali, ele não joga a pessoa para baixo da linha de motivação. E você deixa ela ainda super motivada pelo aquele elogio, pelo aquele reconhecimento, ela entende que precisa melhorar e depois quando você dá o último feedback, você joga ela para cima de novo. Fazendo ela sair da sala pensando o seguinte, ó, estou saindo daqui tranquilo, porque eu sei que eu posso melhorar, mas o meu time confia em mim, meu time sabe que eu posso e meu time sabe o quanto especial eu sou. Até porque só a gente sabe o quanto a gente é especial. E como é ruim chegar num ambiente e não ser valorizado. As pessoas não entenderem o quanto a gente batalha para ter tudo que tem, o quanto a gente faz para poder estar ali dia a dia, oferecendo nosso serviço para uma equipe. Então, liderado, enfim, com as pessoas que você conversar e tenha uma ciência. Converse com elas em crenças, em capacidades, em identidade no positivo. Converse com elas apenas em comportamento no corretivo e termine essa conversa mostrando que você só conversou com ela pelo quanto ela é especial, pelo quanto você acredita que aquilo vai ser importante na evolução dela e pelo quanto ela pode ser melhor se ela entender aquilo. Tenho certeza que com essa dica você vai ter pessoas que cada dia aprendem mais porque você existe. E fazendo um fechamento nessa aula, eu quero te passar uma estrutura simples em cima de tudo isso que a gente falou. Primeira coisa, não compare as pessoas. Um feedback não é comparar você com outra pessoa. Até porque nós não somos iguais, somos diferentes e não tem nada pior do que você não ser reconhecido porque alguém é melhor do que você ou você ser comparado com outra pessoa para ter que evoluir. O feedback tem que ser da pessoa sobre a pessoa mesmo, ou seja, sobre o que ela tem potencial para fazer e sobre o que ela está fazendo. Então não compare. E não comparando, você vai fazer 3 coisas aqui. Esse é o passo a passo que eu quero te passar. Pegue uma pessoa que é importante para você, pode ser seu filho, pode ser um grande amigo, mas que venha fazendo alguma coisa errada e conversa com ele primeiro assim. Fala para ele o quanto essa pessoa é especial e o quanto você admira ele. E coloca aqui características verdadeiras que você admira nele. Olha, você é especial e eu admiro em você a sua confiança, eu admiro em você o seu sorriso, o seu carinho, o quanto tu é querido, o quanto eu posso confiar em ti. E depois que fala tudo isso, você chama ele e fala o seguinte, só que ainda eu estou vendo que você pode fazer melhor isso, e corrige o comportamento. Um exemplo aqui, eu faço isso muito com os meus filhos pequenos, o Chico já está com 12, a Alice que tem 4 ainda eu uso muito. Alice, tu é tão especial, tu é tão querida, o pai sabe o quanto tu quer ser bonita, o quanto tu quer que as pessoas gostem de ti, mas olha só o que tu tá fazendo. Tu tá bagunçando toda a sala. Tu acha que é legal deixar a sala bagunçada? As pessoas que são bonitas, que são queridas fazem isso. É nesse momento que a Alice para, me olha e fala, pai, mas tu me ajuda a arrumar aqui? E eu falo, é claro que eu ajudo. E aí quando eu tô ajudando, eu faço o processo de saída. Tu viu como o pai falou? Olha o quanto eu confio em ti e eu acredito que cada vez que tu brincar, tu vai arrumar de novo porque tu quer ser bonita, tu quer ser querida, é isso que é legal. E a Alice sai dali caminhando numa postura diferente. Ou seja, papai me ama, papai gosta de mim, porém ele me falou uma coisa que ainda pode fazer eu ser melhor. Te trouxe o exemplo de um filho aqui, mas isso pode ser com um colaborador, isso pode ser com alguém que seja importante para você. Se você é filho, isso pode ser com seu pai. Mas experimente fazer uma conversa nessa linha, com essa estrutura, com esse passo a passo, que você vai ver o quanto um ser humano vai te admirar mais pela conversa que você teve com ele e o quanto ele vai evoluir mais porque você existe, porque você falou com ele da forma correta. Perfeito? Quero te agradecer por ficar comigo até aqui. Pouquíssimas pessoas com certeza conseguem
se doar seu tempo, doar sua atenção para assistir conteúdos que fazem diferença, eu tenho certeza. Se você ficou até aqui, esse conteúdo vai fazer muito a diferença na sua vida. Qualquer comentário, qualquer opinião, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando. Vai ser uma honra conversar contigo, vai ser uma honra entender o que você achou desse vídeo. E muito obrigado pela sua atenção. Foi um privilégio ter conversado com você essa aula toda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.